90% da humanidade sem trabalhar é uma revolução social, as pessoas vão morrer de fome. Então existe um limite que é imposto pela ação política, pela ação social. Por que existe estado de bem-estar social? Isso na verdade é anticapitalista. Então, quando eu disse para vocês que tem um modo de produção público, né, entre aspas, isso não é natural do capitalismo, porque isso é anticapitalista. Quer dizer, a tendência do capital é mercantilizar tudo. Então, por exemplo, como eu disse, essa escola, na lógica do capital, seria totalmente mercantilizada, seria cobrada, seria mantida por uma empresa. O fato dela existir de forma pública é resultado de uma reação da sociedade. Não é resultado da lógica do capitalismo. É isso. Eu gostaria de fazer só uma observação interessante, que na instituição onde nós estamos, talvez os principais cursos sejam de informática e de automação industrial. E é muito interessante que muitas vezes os profissionais dessas áreas não se atentam às consequências econômicas, não vou nem falar política e social, vou falar econômicas, da própria ação das áreas em que eles atuam. Por isso que entender Marx é muito importante, porque Marx, muitas vezes os detratores do marxismo tendem a considerar o marxismo apenas como ideologia, mas na verdade o marxismo é ciência. Marx, quando ele, a principal obra do Marx, que é o Capital, ele antes de mais nada, uma obra de economia política. Tá? Se eu tivesse um amigo capitalista e fosse indicar uma obra para ele entender o capitalismo, eu indicaria o Capital. Então, é muito interessante porque nós vivemos uma realidade que é a questão da queda tendencial da taxa de lucro, que é uma das teorias de Marx, que está muito ligado à questão do aumento da produtividade mediante a ampliação da tecnologia, do uso da máquina, etc. E como que isso daí leva à queda tendencial da taxa de lucro, que leva o capitalismo à crise. Tá? Entretanto, é muito raro você encontrar pessoas da área de automação industrial discutirem essas questões. Então, isso daí eu chamo também de alienação do trabalho. É o profissional que está desenvolvendo as técnicas de automação que trazem transformações econômicas brutais na economia, e esse profissional não tem consciência do impacto daquilo que ele produz. Bom, está aberto por uma nova rodada de questões. Vamos. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Felipe. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira seria sobre o termo ditadura do proletariado, porque nós estamos acostumados com o termo ditadura como um regime de exceção, né? Como a gente teve, por exemplo, a ditadura militar e tudo mais. O que é a ditadura do proletariado por Marx? Isso é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, aproveitando aí, não sei, eu não li, estou vendo a capa agora, história do PT, que aí remete ao ciclo do PT como partido dirigente da classe trabalhadora. Como que o senhor vê o atual ódio, ou, digamos, um aspecto refratário de que as pessoas hoje na internet se vê muito de ter uma repulsa a Marx, comunismo, socialismo, tudo que se vincula a Marx, né? Seria essas duas direções. Alguém mais quer fazer uma questão? Vou só
aproveitar, então, já que o Felipe entrou nessa questão, eu sempre privilegio o aluno. Eu queria fazer uma pergunta sobre os pensamentos de Marx. Se ele visse o RSS, a União Soviética, na época da Segunda Guerra Mundial, o que ele acharia do comunismo daquela época? Mais alguém? Lincoln, só uma questão, já que o Felipe entrou na questão política, e, por exemplo, no Brasil atual, muito se discute golpe de Estado, né? É uma expressão, e, claro, a gente tem que saber diferenciar o que era um golpe, o que significava um golpe de Estado hoje, o que era um golpe de Estado na época do Marx. Mas é interessante que o Marx fez análise sobre golpes de Estado que ocorreram, né, na sua época. Então, acho que isso é interessante aqui para os alunos, se você retomasse um pouco as análises do Marx sobre o golpe do Estado, né, algo que você considera importante ser ressaltado. Olha, perguntas provocadoras, né, algumas dessas daí. Vou começar pela mais fácil aí, que não é mais fácil também, porque o que o Marx acharia da União Soviética. E você fez uma pergunta exatamente no dia em que se comemora a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial sobre a Alemanha. Olha, é arriscado responder a sua pergunta. É claro que nenhum de nós aqui é o Chico Xavier também para invocar o Marx, mas eu entendo a sua pergunta, porque você está se preocupando aí, imagino, é o quanto a União Soviética, o sistema dela, teve a ver com as ideias de Marx. O que eu responderia para você, essa é uma resposta do professor de História, que é o que talvez ele daria. É que a União Soviética se explica menos pelas ideias de Marx e mais pelas circunstâncias históricas em que ela surgiu. E essa seria a explicação que eu acho que o próprio Marx daria, que é a explicação, entre aspas, marxista. Ele não partiria de um sistema que Marx pensou para medir o quanto uma outra sociedade realizou ou não esse sistema. Então, se eu tivesse tempo, eu ficaria falando, conversando com você sobre a Revolução Russa, sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre as circunstâncias que Lenin teve que enfrentar para iniciar a construção do socialismo, sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Sobre o fato de que a União Soviética jamais pôde desenvolver, sei lá, o socialismo, talvez como Lenin quisesse, porque era um Estado voltado para a guerra. O tempo inteiro esteve cercado por outras nações, né? Então, se o socialismo lá foi distorcido, ele foi distorcido em grande medida pela história desse país. Teve também, acrescentaria os erros, os dirigentes, tudo isso, claro, né? Mas é uma outra história que a gente entraria no debate entre trotskistas, stalinistas. É um debate já... Não vou dizer que é ultrapassado, porque ele continua, né? Tá aí. Essa pergunta do Felipe, né? Mais perigosa ainda, né? Porque, bom, primeiro talvez uma que é conceitual, que é a questão da ditadura do proletariado. Ele pergunta o que ele já sabe, na verdade, mas eu entendo que é bom que todo mundo saiba. Ditadura do proletariado não foi um conceito inventado por Marx, em primeiro lugar. Marx tomou isso emprestado, na verdade, de um revolucionário francês, muito importante lá da época dele, que era o Blanqui. E esse Blanqui imaginava que a classe trabalhadora, dirigida por um grupo coeso e corajoso de pessoas, tomaria o poder rapidamente, implantaria uma ditadura do proletariado, eliminaria a propriedade privada, os adversários da revolução e depois realizaria o comunismo. Então, isso é uma coisa rápida e transitória. Bom, vocês vão dizer, mas a União Soviética não foi transitória. A ditadura se eternizou. Né? Durou o quê? Quase 80 anos, né? Mas vejam, ditadura do proletariado, o conceito não se confunde com o que existiu necessariamente na União Soviética. Ditadura do proletariado é um conceito que diz respeito à ideia de que todo Estado é uma ditadura. Então não tem nada a ver com a questão entre democracia e ditadura. Porque mesmo o Estado democrático, para Lenin, seria uma ditadura. Ditadura de quem?
do capital, da burguesia, porque o Estado existe para garantir, em última instância, a propriedade privada dos grandes meios de produção. Né? Essa é uma resposta muito sucinta. Ele falou do anticomunismo e do antipetismo. Eu não sei se eu devo entrar no assunto do antipetismo, né, que vai causar muita briga aí. Eu só diria que o antipetismo hoje é praticamente a mesma coisa do que era o anticomunismo no passado. Ele tem menos a ver com o que os comunistas eram, e mesmo os petistas são hoje, né? E tem mais a ver com preconceitos que as pessoas têm, mas que ajudam essas pessoas a explicar a sua situação em dado momento da sociedade. Então, por exemplo, no passado, as pessoas nos anos 40, 50, 60, elas criavam um monstro comunista. Então, o comunista, ele comia criancinhas, se dizia isso há 50 anos atrás, né? Os comunistas, eles queriam violentamente matar as pessoas e tomar as casas das pessoas. Então, isso era uma caricatura do comunismo. Né? Então, para você criticar um amigo seu, um ex-amigo, né, melhor dizendo, o que você faz? Você piora, né, essa pessoa. A pessoa tem um olho levemente torto, você fala que é vesgo. Né? Porque você está com raiva da pessoa. Quer dizer, isso é explicado emocionalmente, não racionalmente. Agora, racionalmente a gente sabe que isso tem a ver com a situação que essas pessoas têm na sociedade. Você está com raiva do imposto que você paga, está com raiva que aumentou a passagem de ônibus, está com raiva do vizinho. Aí você fala, a culpa é do PT. Então, o que eu quero dizer? Existe uma base objetiva para você estar com raiva, que é a situação que você vive, só que a sua explicação é fantasiosa. Ela é irracional. Isso não quer dizer que o cara deveria gostar do